Já lhe disseram para se arrepender, mas alguém já explicou de verdade o que isso significa? É uma palavra que você ouve em sermões, lê em devocionais e vê estampada em cartazes. Mas quando você está sozinho no silêncio, lutando com uma culpa profunda, uma dor persistente ou hábitos que simplesmente não desaparecem, você fica com a pergunta ardente: como é o arrependimento genuíno na prática? Vamos mergulhar nisso. Há um momento na Escritura que pinta esse quadro com uma clareza impressionante e se concentra em um homem que havia destruído completamente sua própria vida. Estamos falando de Davi. Sim, o rei Davi, o homem famoso por ser segundo o coração de Deus. Este mesmo homem cometeu adultério, teceu uma teia de mentiras e, por fim, orquestrou um assassinato para encobrir seus rastros. Ele não apenas quebrou as leis de Deus, ele fraturou sua própria alma no processo. Mas o que diferencia a história de Davi não é o fato de ele ter pecado tão profundamente. É como ele respondeu quando seu pecado foi trazido à luz. Ele não deu desculpas. Ele não tentou justificar suas ações. Ele simplesmente se quebrou. Ele se despedaçou. E nesse quebrantamento, ele se voltou para Deus com cada fibra do seu ser. Esse é o coração do arrependimento. É muito mais do que apenas dizer as palavras: "Me desculpe". É um grito profundo da alma de: Deus, eu não consigo consertar isso. Eu preciso de ti. Muda-me. No Salmo 51, versículo 10, Davi derrama seu coração suplicando: cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova um espírito leal dentro de mim. Isso não é apenas um belo verso de poesia, é um mapa. Mostra-nos que o arrependimento começa no fundo do coração. Esta jornada não é sobre alcançar a perfeição, é sobre buscar a honestidade. Deus não está interessado em sua performance religiosa forçada ou em desculpas pela metade. Ele deseja o seu coração autêntico. O verdadeiro arrependimento significa que olhamos nosso pecado diretamente no rosto, sentimos o seu imenso peso e então confiamos em Deus para fazer o trabalho de purificação. 1 João, capítulo 1, versículo 9, nos dá esta promessa incrível. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a maldade. E aqui está a bela esperança em tudo isso. Deus está ansioso para te perdoar. Ele não está de pé sobre você, esperando para descer o martelo. Ele está se inclinando, esperando para te curar. Esse é o destino do arrependimento. Cura, libertação e um começo totalmente novo. Talvez você já tenha tentado mudar por conta própria antes, apenas para falhar. Talvez a vergonha o tenha silenciado por tempo demais. Talvez você sinta que se afastou demais para um dia poder voltar. Mas ouça com atenção. O arrependimento não é sobre reunir forças para se consertar. É sobre ser honesto o suficiente para finalmente se render. Você faz uma virada consciente, olha para o seu pecado e, em seguida, olha para Jesus e o escolhe de novo e de novo. Então, como colocamos isso em prática? Passo 1. Admita. Comece com uma honestidade inabalável. Não adoce a pílula, nem tente explicar. Dê nome ao pecado. Fale claramente diante de Deus. A liberdade se acende no momento em que você para de fingir e começa a confessar. Ele já sabe de tudo, mas há uma cura profunda liberada através da sua honestidade. Passo 2. Sinta. Não com uma culpa tóxica que o arrasta para um poço de vergonha, mas com uma tristeza segundo Deus que, na verdade, o aproxima do seu Criador. O arrependimento real é acompanhado por um coração que lamenta. Não lamentando porque você foi pego, mas porque entende que feriu aquele que o ama além da medida.
2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, explica: pois a tristeza que é da vontade de Deus nos leva ao arrependimento e resulta em salvação. Se essa distinção entre culpa paralisante e tristeza construtiva está fazendo sentido para você, me avise clicando no botão de curtir. Passo 3. Afaste-se dele. A palavra arrepender-se, em sua língua original, significa literalmente mudar de ideia, o que leva a uma mudança de direção. Isso não significa que você nunca mais lutará com essa tentação, mas significa que uma decisão fundamental foi tomada. Você não está mais caminhando em direção a esse pecado. Você agora está caminhando, passo a passo, em direção a Deus. Mesmo quando você tropeçar, você se levanta e continua se movendo na direção dele. Passo 4. Substitua-o. Você não pode simplesmente cortar o pecado da sua vida e deixar um vazio. Você tem que preencher intencionalmente esse espaço com algo melhor, algo que dá vida. Comece a mergulhar nas Escrituras diariamente. Reserve um tempo para oração e adoração. Cerque-se de uma comunidade de pessoas que o apontarão consistentemente para Jesus. Como diz em Romanos, capítulo 12, versículo 2, deixem que Deus os transforme em uma nova pessoa, mudando a maneira de vocês pensarem. Para não perder mais percepções como esta que podem ajudar a transformar seu pensamento, tire um momento para se juntar à nossa comunidade aqui no Biblá, inscrevendo-se e ativando o sininho de notificações. Passo 5. Receba o perdão. É aqui que muitas vezes ficamos presos. Podemos acreditar que Deus pode perdoar, mas temos dificuldade em aceitar que Ele nos perdoou. No entanto, Isaías capítulo 1, versículo 18, pinta um quadro vívido. Embora os seus pecados sejam como escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Se você genuinamente trouxe isso a Deus, Ele não está guardando isso contra você. É hora de liberar essa vergonha e começar a andar em sua graça. Ela já é sua. Veja, o arrependimento tem muito menos a ver com punição e infinitamente mais a ver com restauração. É a porta aberta de volta para uma vida de paz. E não é um evento único, é um estilo de vida. Toda vez que você cai, você se levanta. Toda vez que você se desvia, você volta para casa. Lucas, capítulo 15, conta a inesquecível história do filho pródigo. Ele esbanjou sua herança, chegou ao fundo do poço e ficou quebrado, envergonhado e faminto. Mas no momento em que decidiu voltar, seu pai o viu de longe, encheu-se de compaixão, correu até ele, o abraçou e deu uma festa enorme. Esse é um retrato de como Deus vê você. Não como um fracasso, mas como seu filho amado finalmente voltando para casa. E talvez você esteja exatamente nessa encruzilhada agora. Você sente esse peso. Você ouve o chamado gentil de Deus para voltar. Não endureça seu coração. Não espere por um momento perfeito que nunca virá. Este é o momento. Simplesmente fale com Deus. Você não precisa de palavras sofisticadas, apenas da sua honestidade crua. Diga a Ele onde você esteve. Diga a Ele o que dói. Peça a Ele para te mudar. E Ele o fará. Talvez não de uma vez, mas dia após dia, momento a momento, Ele remodelará seu coração e sua vida nunca mais será a mesma. Se você está pronto para voltar, deixe um comentário abaixo com as palavras: estou voltando para casa. E se esta mensagem ressoou em você, considere compartilhá-la com alguém que possa precisar ouvi-la. A verdade é que Deus não apenas perdoa, Ele restaura. E a sua história de superação começa com este único passo corajoso.